há uma grande preocupação no momento, que é a antecipação de algumas doenças, né? O que parece, ou que talvez existisse até antes, e a medicina depois foi diagnosticando e percebendo também essa precocidade em algumas doenças, nas mais diferentes especialidades. Na especialidade da endocrinologia pediátrica, isto é, a endocrinologia aplicada e dedicada a atender crianças, há uma grande preocupação no momento com a precocidade do diabetes nas crianças. Até por sabermos que então essa criança vai ter uma vida toda com aqueles cuidados que, em geral, são tomados por diabéticos, mas de uma idade um pouco mais avançada. É uma grande preocupação e é bom sabermos sobre isso, pais, mães, avós, todos. É um assunto muito abrangente e muito oportuno, por sinal, por isso que a gente traz ao programa a doutora Ana Luísa Tomás. Ela é exatamente endocrinologista pediátrica. Bom dia, doutora Ana Luísa. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Nós aqui agradecemos. E, realmente, o diabetes é uma preocupação, porque é uma doença crônica cada vez mais presente, né? E quando a gente fala do diabetes, a gente tem que lembrar que tem vários tipos de diabetes, né? Isso é uma coisa importante de frisar. Quando a gente fala daquele diabetes que começa na criança muito jovem, né? Geralmente o principal tipo vai ser o diabetes do tipo 1. Esse diabetes do tipo 1, eu gosto bastante de frisar para os pais. Não é nada que eles fizeram ou deixaram de fazer por essa criança. É um tipo de diabetes que a gente considera autoimune, ou seja, o próprio corpo dessa criança destrói as células que produzem insulina. Então, a insulina é aquela substância que pega o açúcar que roda no sangue e puxa para dentro das células. Então, esses pacientes com diabetes tipo 1, como eles não conseguem mais produzir a insulina, né, o tratamento passa a ser o uso contínuo de insulina todos os dias. Então, é uma maratona esse tratamento e a gente ainda não tem nenhuma cura para isso, mas a gente tem diversos tratamentos hoje em dia, né? Tratamentos cada vez mais modernos que a gente adapta aí para essas crianças, né? Então, são formas aí, tem crianças de 1, 2 anos já com diagnóstico do diabetes. Meu Deus. Então, são preocupações. E essa criança vai tomar insulina a vida toda? A vida toda. Infelizmente, a gente ainda não tem uma cura, né? Mas gosto de frisar que não temos cura, mas temos tratamentos e essa criança consegue viver muito bem, mas exige cuidados todos os dias, né? Então, é realmente bem difícil. E hoje tem vários tipos de insulina. A gente tem, por exemplo, umas canetas de insulina, né? São canetas bem modernas que facilitam. Também trabalho com a bomba de insulina, né? Que é um aparelho bem tecnológico que como a gente programa essa bomba de insulina para mandar microdoses de insulina ao longo do dia todo, né? Então, isso a gente consegue formatar essa liberação. Temos também grande dificuldade do diabetes, a gente sabe que é o controle, é a picadinha do dedo várias vezes por dia. E essas crianças são submetidas a 5, 6, 7 picadinhas no dedo para saber o destro, né? Então, Eu fiquei pensando, sabe no que, doutora? Que a criança, por estar mais subordinada, vamos dizer assim, ao que os pais dizem, talvez esses incômodos todos aí ela seja mais fácil. Eu fiquei pensando que a adolescência é um período complicado, normal que seja assim, mas na adolescência deve ser muito difícil é um período de conviver transição. com isso, não é não? Com certeza. É um período de transição, porque quando a criança é pequena, os pais eles têm maior influência no tratamento, né? Então, a criança não sabe ainda direito, então o pai vai lá, dá a comida, né, controlada, vai lá, aplica a insulina, vai lá, mede. Quando está na adolescência, eles começam a ter mais autonomia, né? Então, esses cuidados, eles acabam sendo divididos as responsabilidades. E o adolescente
passa por um processo de, muitas vezes, não aceitação. Contestações. Exatamente, é da idade, natureza, né? Então, a gente encontra aí muitos pacientes que param de tomar insulina, para de fazer as aferições de destro, também começa a comer escondido, ou vai tem tudo isso. vai numa festinha, fala que vai aplicar insulina e não aplica. Então, é um desafio, né? E, assim, é um desafio constante para essa família, né? Porque a gente tem que acolher esses familiares e tentar também acolher esses adolescentes, né? Essa precocidade sempre existiu e só agora existem estatísticas? Ou é algo que está sendo constatado agora com a modernidade e mudança de hábitos? Sempre teve, né? O que está diferenciando agora é que os diagnósticos estão sendo mais precoces, né? Então, a gente consegue, como muitas pessoas, né, ficam mais atentos, ficam mais buscando os médicos, a gente consegue ter maior diagnóstico precoce. E a gente tem que lembrar que o diabetes também tem o diabetes tipo 2 e também é uma preocupação. Por quê? Que é o que, né, o pessoal fala, o diabetes do adulto. Mas a gente está tendo muitos casos do diabetes tipo 2 muito mais cedo. Com qual idade? Crianças com 8, 9, 10 anos já apresentando... Então tem uma precocidade também no tipo 2. Também no tipo 2. E nesse caso também é uma questão impossível de ser contornada. Nesse caso, é um pouco diferente a origem desse diabetes, porque esse diabetes tipo 2, ele está mais associado a quadros de obesidade, a quadros de má alimentação, também tem a influência genética, né? Mas o maior fator de risco vai entrar uma alimentação totalmente baseada aí em ultraprocessados, açúcar, gorduras, o sedentarismo, né? As crianças estão fazendo menos atividade física. Muita tela, né? Muita tela, exatamente. E a própria obesidade, que por si só já é um grande fator de risco. Então, a gente tem sim, a maioria das crianças tem o diabetes tipo 1, mas muitas crianças e adolescentes começando já com diabetes tipo 2. Isso é um problema que a gente enfrenta todo dia. Eu quero aproveitar esse gancho, doutora, sobre a obesidade infantil. Porque tempos atrás, a criança, ai, que lindinho, gordinho, fortinho. Isso pode ser um problema. Isso pode e está sendo um problema, né? A gente está tendo, estudos mostram, né, que a obesidade é uma das doenças que mais aumentaram no mundo inteiro. E o Brasil é um dos... Por causa da má alimentação? Com certeza. O Brasil é um dos disparados aí, países do mundo e coisas que influenciam. Uma alimentação muito, como eu falei, os alimentos atuais, aqueles ultraprocessados, eles são muito palatáveis. Então, a criança ele vai tender a começar isso. Vai adorar. Então, as bolachas doces. Nós que é gostoso, É gostoso, né? É sacanagem até a gente falar para a criança, você prefere um salgadinho ou uma maçã? É verdade. É difícil, né? Então, a gente sabe esse desafio. Porém, associado a essa alimentação que está cada vez mais rica, né, em açúcares, gorduras, a gente também tem essa falta de atividade física, o aumento de telas, né? As crianças estão menos ativas, brincando menos, fazendo menos exercício, tendendo a um maior sedentarismo. Então, tudo isso vai associando esse aumento da obesidade, né? Então, hoje, o que a gente preza? Em sempre focar nessas famílias que a obesidade é, sim, uma doença. A obesidade, junto com ela, lógico, a gente não está preocupado tanto na criança com a parte de estética, a gente está preocupado com a saúde. E a obesidade, por si só, ela já traz aumento de risco para o diabetes, aumento de risco para pressão alta, aumento de risco de colesterol alterado, tanto de criança, adolescente com colesterol alterado. E às vezes, né, é aquela coisa, mas tadinho, né? É só mais um. Mas a gente tem que tentar, novamente, acolher e explicar, orientar, né? Era inimaginável, tempos atrás, as palavras sedentarismo, infância... estarem atrelados, né? Lógico, porque é uma atividade constante o dia todo. Né? Aquela coisa de ficar na rua, né? Trocamos o campinho de futebol por um sofá no videogame, né? Exatamente. Naquele tempo nosso não parava o dia inteiro, jogar bola no campinho de futebol, andar com carrinho de rolimão na rua. Dia todo. Bom, outros tempos. Outros tempos, exato. A gente Mas tem que adaptar. Além dessa questão da modernidade, que mudou a alimentação, e o produto industrializado se tornou algo muito mais prático e até muito gostoso. Não, né? Com certeza, né? Além disso, também não há, por exemplo, a questão de que a criança
traz o biotipo da família, que às vezes é de obeso? Sim, com certeza. A gente tem uma influência genética, isso é fato, tá? A gente tem várias substâncias produzidas no nosso corpo que vêm geneticamente. Então, é uma linha de estudo em crescimento, tá? Porque tentando achar aí medicações, estudos genéticos para tentar prever, ainda não é 100% dito, né? Mas é algo que está crescendo. Só que muitas vezes é um hábito que vem de família também, né? Então, além da parte genética que influencia muito, então a gente vê crianças, né, fazendo certinho, comendo bem, fazendo exercício físico e mesmo assim ainda tem dificuldade no controle de peso. E aí vai entrar as medicações para esse auxílio que também estão mais disponíveis para a faixa etária da criança e do adolescente, né? Mas também a gente sabe que muitas famílias, pelos hábitos que vêm de gerações, aumenta também essa obesidade de familiar mesmo. Então, é muito comum. Desde a pandemia, que as autoridades de saúde têm encontrado dificuldade para aplicar uma vacina. Hoje a procura pelas vacinas de pólio contra a paralisia infantil sobram nos postinhos. Sobram. Nós estávamos falando, né, Tadeu? Sim. Das vacinas para os adolescentes aí da dengue. Estão lá acumuladas, uma ou duas por dia só que vão lá tomar, de um universo de 5.000 deles. Exatamente. Sabe, tudo isso a gente vai vendo. E essa doença aí, ela não tem aí a vacina preventiva, né? Então não há essa possibilidade. E aí a gente nota que vai ser preciso mudar um hábito que está muito enraizado, a sociedade impõe sobre várias formas. Por mais que essa mãe diga para essa criança que ela tem que comer legumes, comer alface, comer legumes, produtos naturais e tal, você tem uma pressão de todos os lados e do grupo dessa criança Exatamente. e desse maldito momento moderno que nós estamos vivendo, que a sociedade diz: sucesso é isso aqui, faça isso. Mas quem te falou? A gente não contesta mais nada. A gente toma as coisas como certas. É verdade. Quer dizer que os pais vão ter muita dificuldade para mudar pelos hábitos, não é não? Pelos hábitos, com certeza. E, assim, a influência de tudo, né? Então, por exemplo, esses alimentos, é modinha. Então, todo mundo vê, por que eu não vou comer? A criança fofinha é bonitinha. Exato, mas tadinha da criança, ela quer tanto isso, né? Por que eu vou restringir? E aí, esse processo, ele tem que ter uma ajuda dentro de casa, né? Então, também é difícil para essa criança, se ela sabe que em casa tem um monte de coisa gostosa, e se a família dela inteira tá comendo essas coisas gostosas, como que ela vai aceitar ela, né? que ela vai ser a diferente? Normalizar aquela Exatamente. alimentação. Então, para a gente ter bons resultados, o exemplo nesse sentido tem que todos em casa estar no mesmo barco. Não disponibilizar tanto. Exato, né? Então, e todos, né, tentar seguir uma mesma linha de ideia, né? Pra gente. Do exemplo, né? Exato, né? Sim. E a gente sabe que é difícil para os adultos, claro, ainda mais para as crianças. Vai na escola, vê o amiguinho comendo, por que eu não posso, né? Por isso que é mais o dia a dia. Se a gente conseguir o dia a dia, né, fazer com que essa criança tenha acesso a esses alimentos mais corretos, evitar que esses alimentos estejam dentro de casa, já facilita muito, né? Porque são crianças que sabem onde estão as guloseimas. Só abre o armário lá e vai pegar. Se dúvida. a gente já não comprar tanto, já vai ajudar um pouco esse processo, né? A endocrinologia pediátrica chega até a fase da adolescência também? Chega sim. A gente atende desde o nascimento até 16, 18 anos, né? Então, a gente compreende toda essa faixa etária, O né? adolescente consegue ter uma noção melhor? Se tiver um bom argumento dos pais dizendo: você tem que comer isso aqui, o adolescente aceita melhor que uma criança? Olha, muitos adolescentes, eles vão começar a ter a questão da estética, né? Então, começam, né, as brincadeiras na escola, aquela questão de querer ter um corpo melhor. Então, começa a ter influência da estética propriamente. Ser aceito no grupo, né? E pra ser aí, aceito, nesse processo, alguns pegam gostos. Então, poxa, comecei a fazer uma academia, gostei, continua, comecei a me alimentar melhor, comecei a ter bons resultados, eu empolguei e fui.
Só que tem uns que já vai para a linha assim, não tô afim, tanto faz. Então a gente tem duas linhas aí geralmente desses adolescentes. Ou, não quero saber de nada, deixa para lá, ou, poxa, tô gostando dessa pegada aí, vou continuar. Onde se encaixa a puberdade nessa transição? E é muito importante que tenha levantado isso, porque muitos pacientes chegam pra gente no consultório com uma outra queixa. E aí a gente vai abordar essa puberdade, e eu gosto, assim, sempre de frisar, a gente não pode tratar a criança ou adolescente pela doença, a gente tem que avaliar completo. E a puberdade é algo que eu avalio sempre. Por quê? A puberdade, a gente espera que ela aconteça de forma natural, tá? Quando a gente vai começar a desconfiar de uma puberdade alterada, que seria uma puberdade muito precoce ou uma puberdade muito atrasada. A precoce é a mais comum. No caso das meninas, quando a gente começa a observar presença de brotinho mamário antes dos 8 anos de idade. Nos meninos, quando a gente começa a apresentar aí aumento testicular antes dos 9 anos. E em ambos os sexos, percebemos aí um surgimento dos pelos, um odor axilar, uma presença de acne, espinha, ou até mesmo alteração comportamental diferente. São sinais que a gente tem que ficar atento e tem que avaliar, né? E, inclusive, né, a obesidade é um fator que influencia a puberdade, é um fator de risco que pode estar acelerando, né? Então, por isso que a criança ou adolescente é tudo unificado, uma coisa influencia a outra, né? Então, tem uma interligação. Tem uma interligação. E no caso da puberdade, o nosso principal objetivo, né, em diagnosticar e tratar precocemente está relacionado ao crescimento. Olha só, essas crianças com puberdade precoce, elas tendem a parar de crescer muito cedo. E aí, a altura que ela poderia atingir, ela vai atingir menos. Então, e aí um tem dos aquela objetivos. comparação, na idade dele era muito mais alto, fulano, Exato. sobrinho, primo. Olha só, porque a puberdade estimula o crescimento muito precoce, só que para Aí muito breca. cedo. Exato. E aí a altura fica abaixo. Então, um dos objetivos de tratar e diagnosticar cedo é esse. Fora a parte social, Bacana. a gente está tratando de crianças em corpos de adolescente, então tem a questão de higienização, de entendimento, de evitar a menstruação precoce e tudo mais. Mas o principal motivo é a parte do crescimento. E para os pais resta depois uma implicação até moral, no sentido de que se esses pais, para se defender da pressão, porque a pressão vem de todos os lados. Com né? certeza. Então, para se defender, se ele adotar uma linha de negociar com essa criança, coma tal coisa que eu te dou tal coisa, todo pai já fez isso, mãe já fez isso, mas fica aquela consciência depois, pô, fazer uma troca aqui, um negócio com o meu filho. É daí que eu digo que tem toda uma coisa moral na história. Com certeza. É válido que se faça isso. Levando-se em é... conta que a finalidade é o bem-estar dele. Com certeza, a finalidade, o resultado final que a gente quer é o melhor para a criança, para o adolescente, isso sem dúvida, né? O que a gente tenta, né? Tudo bem, essas negociações têm, e é uma abordagem, principalmente no começo que a gente começa. Então, por exemplo, a criança comia salgadinho todos os dias. Poxa, vamos tentar negociar aí, comer só de sexta-feira? Ou sexta e sábado? Aí, aos pouquinhos, a gente vai renegociando isso. Por exemplo, bolacha. Era um pacote de bolacha por dia. Vamos um pacote a semana inteira? E só que ao mesmo tempo que essas negociações acontecem, é importante a gente começar a deixar natural para a criança isso, né? Não ser uma punição. A gente tentar fazer com que essa criança leve isso numa transição, né? E não se sentir punida, porque aí vem a revolta, vem, né, transformar numa coisa normal do cotidiano. Isso, então essas negociações são válidas principalmente no começo, até a gente ir substituindo por algo que ela acostume, porque é hábito, né? Da mesma forma que comer isso todo dia é um hábito, também a gente busca transformar esses hábitos novos, né? Só encerrando aqui, eu diria que a gente está falando aqui dentro de um padrão de possibilidades de famílias que podem oferecer essas alternativas. Exatamente. Porque aí eu vi outro dia dos hábitos da criança de pegar algo para comer escondido. Nós vimos um caso lá na Grécia, lá da criança que comeu a pasta de dente. Olha só, caramba. Então aí nós vamos lembrar que nós temos aqui
milhões de famílias Com certeza. que hoje em dia não conseguem comprar mais um alimento Não, natural porque está caro Porque não demais. pode pôr essa fruta na mesa, né? Sim, e está Exatamente. optando cada vez mais pelo industrializado. Segundo, nutricionistas estão muito preocupados com isso. Olha, não dá mais para comprar o alimento natural, a batata, a cenoura, tudo ficou muito caro, Muito a carne. caro. O ovo, né? Então, e o industrializado conseguiu segurar a base de sabores que não são naturais. Sim. E matéria-prima mais barata, consegue-se colocar um produto lá que não aumentou tanto, a família vai lá e opta por um salgadinho. Com certeza. E é uma Tem preocupação isso tudo. nossa também, né? A gente não. Primeira coisa é a gente nunca julgar, nunca, né, culpar, porque a gente sabe que tem famílias que têm toda essa dificuldade. Então a gente tenta adaptar da melhor forma ao acesso a cada família. Só Né? para fechar, tem pergunta de ouvintes, não é, Ana, por favor? Isso mesmo. Primeiramente, bom dia, doutora Ana. A Márcia, nossa ouvinte, ela gostaria de saber um pouco mais sobre a resistência à insulina, qual o melhor remédio para estar fazendo o tratamento e se leva a uma diabetes. Perfeito. Bom dia, Ana. Obrigada aí a participação da Márcia. E sim, né, a resistência insulínica a gente começa a notar principalmente com o surgimento da acantose, que são manchinhas mais escurecidas no pescoço, na axila dessa criança. E isso são sinais de que o corpo dela está submetido muito a um açúcar circulando. É um fator de risco para desenvolver o diabetes, tá? Quando a gente nota essa resistência insulínica, uma das medicações, né, que a gente tenta primeiramente é a metformina, tá? E essa metformina, ela inclusive está disponível para crianças, geralmente acima de 11 anos, a gente já pode utilizar, tá? 11, 12 anos. E é uma alternativa para a gente tentar dar uma segurada no avanço, porque a resistência insulínica é um primeiro sinal aí do corpo que está tendo muito essa produção de insulina devido à circulação intensa desse açúcar. Então, metformina geralmente é a primeira linha de tratamento, inclusive para os adolescentes. Mais? Ok. Não? Ok. Perfeito. Ótima entrevista, Ótimo, entendeu? ótimo. Ai, Aliás, muito obrigado por muito ter aceito o obrigada convite. pela oportunidade, fiquei muito feliz. Espero ter contribuído um pouco aí, Com porque certeza. é um desafio. Pouco não, foi muito. Muito. É um espetacular. desafio. Muito, gente. muito, porque atinge aqui um público que talvez tenha um caso já verificado, mas muitos pais, muitas mães que podem com isso ilustrar um pouco aí as suas condutas para que isso não venha a acontecer. Exato. E assim, ó, o melhor tratamento é a prevenção, Prevenção, na né? verdade, Com né? certeza. Com Pra certeza. tudo, né? Pra tudo, E né? foi muito bom porque você comunicou com uma simplicidade que todos entenderam, né? Ai, que bom. Tentativa aí. Mas muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado a você. Fiquei muito Parabéns feliz de pela entrevista, participar. foi muito boa mesmo. Obrigada. Obrigado. 8 horas e 54 minutos, nós conversamos aqui sobre diabetes em crianças com a endocrinologista pediátrica, a doutora Ana Luísa Tomás.